Fala aí, sou o Ellison do Responde Aí e agora a gente vai bater um papo sobre circuito RLC. Antes de a gente chegar no circuito RLC, vamos dar uma olhada aqui para um circuito que a gente chama de LC. Ou seja, é um circuito que tem uma capacitância, um capacitor e um indutor. E a gente vai começar a discussão aqui imaginando que inicialmente o capacitor está com a carga total dele. Ou seja, no instante inicial, esse capacitor tem a carga máxima. Nesse caso aqui, como a gente não tem um termo dissipativo, por exemplo, não tem uma resistência, a soma das energias armazenadas no capacitor e no indutor é constante, né, e tem o mesmo valor em todo o tempo, beleza? Então toda energia que sai aqui do capacitor, né, inicialmente está carregado, toda energia que sai aqui do capacitor é acumulada aqui no indutor. E aí a energia sai daqui e vai para o capacitor depois na sequência. Ou seja, nenhuma energia é perdida em nenhuma das partes do circuito, beleza? De maneira que a energia total, nesse caso aqui, se conserva. Então tem a soma da energia do capacitor mais a soma da energia armazenada no indutor, isso é igual a uma constante que tem o mesmo valor em todo o tempo. Então vamos dar uma olhada no seguinte: como essas cargas dependem do tempo, como a carga depende do tempo, então a corrente também depende do tempo. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar essa expressão para energia total e derivar com relação ao tempo. Desse lado a gente vai ter o quê? Derivado de uma constante é igual a zero. Quando a gente deriva o lado esquerdo, o que a gente vai ter? 2Q sobre 2C, só que o Q depende do tempo. Então eu preciso derivar com relação ao tempo. Derivando esse termo aqui, a gente tem 2LI sobre 2, só que a corrente depende do tempo. Ok? E o lado direito é zero, porque é uma constante. Se a gente então escreve a corrente como dQ/dt, e joga essa expressão aqui dentro, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar essa equação diferencial aqui. A solução dessa equação diferencial vai me dar o comportamento da carga nesse circuito aqui. E, consequentemente, vai dar também o comportamento da corrente nesse circuito. Beleza? A solução dessa equação diferencial aqui, e você pode checar isso, né? Tem essa forma aqui. Ou seja, é uma solução que oscila senoidalmente no tempo com a função cosseno, beleza? E a frequência angular de oscilação é 1 sobre raiz de LC. E esse φ que aparece aqui é uma fase que depende das condições iniciais. Então vamos lá. O que a gente acabou de ver aqui? Bom, não tem termo dissipativo, então toda a energia vai ficar oscilando aqui do capacitor para o indutor. Nenhuma energia é perdida. Isso é exatamente a ideia que a gente tem aqui nesse caso, né? A carga vai ficar oscilando entre o máximo e o mínimo, entre mais Q e menos Q, e a corrente também vai oscilar no tempo. A corrente vai oscilar no tempo dessa forma aqui. Então a energia, ora está totalmente armazenada no capacitor e zero no indutor, e o contrário, de maneira que a soma é sempre constante, beleza? A corrente oscila senoidalmente no tempo com o cosseno e a corrente também oscila no tempo com o seno, beleza? Então nesse caso, que não tem nenhuma perda, eu tenho essa energia total constante. E agora, se a gente inserir nesse circuito um resistor, a gente sabe que o resistor, né, quando passa pelo resistor uma corrente, esse resistor ele dissipa energia. Então, no caso em que a gente tem um circuito com um resistor, agora a gente não pode afirmar que a soma das energias armazenadas no capacitor e no indutor é constante. Por que a gente não pode dizer isso? Porque agora a gente tem esse termo dissipativo. Ou seja, a carga começa a diminuir aqui no capacitor, só que nem toda a energia que sai do capacitor vai para o indutor. Parte da energia que sai do capacitor é perdida aqui quando passa pelo resistor, beleza? De maneira que essa soma aqui da energia total não é constante. Nesse caso aqui, a taxa de variação da energia é igual a menos RI quadrado. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Esse termo agora não é constante e esse termo aqui depende do tempo.
Quando a gente deriva, como a gente fez no caso do circuito LC, esse termo da esquerda aqui, a gente vai ter essa expressão aqui. E o lado direito é exatamente a potência, né, a taxa de energia que é perdida aqui no resistor. Beleza? Então a gente tem essa igualdade aqui. Lembra, do lado direito agora não é mais zero, porque a gente perde energia quando a corrente passa aqui no resistor. Mas vamos lá. A gente pode cancelar o I aqui, esse I, e escrever I como dQ/dt. Quando a gente faz isso aqui, cancela o I e depois escreve I como dQ/dt, a gente vai chegar de novo, né, numa equação diferencial. Essa equação diferencial, né, vai me dar uma solução que vai dizer como a carga e, portanto, como a corrente varia nesse circuito aqui. Beleza? Então vamos olhar para algumas coisas aqui. Então essa é a equação diferencial que a gente tem e a gente vai começar considerando o seguinte, para analisar esse caso aqui, que inicialmente o capacitor tinha toda a carga que ele pode acumular, uma carga total Q. Beleza? Nesse caso, então, a gente pode escrever a solução que vem dessa equação diferencial dessa forma aqui, beleza? Então essa é uma das soluções que a gente tem nesse caso aqui. A gente tem outras duas soluções, mas vamos discutir essa daqui, né? Uma solução é essa daqui, e essa solução, só para te mostrar, ela só é válida quando a gente tem essa relação entre a resistência, a indutância e a capacitância. Beleza? Quando essa condição é satisfeita, a gente tem essa solução. Quando a carga no capacitor, no instante inicial, é máxima, Q, a gente consegue, então, reescrever essa expressão que eu já tinha mostrado, né? Então, a carga total, a carga agora no capacitor, vai ter essa expressão aqui. E olha só que interessante. O termo de perda, ele aparece aqui nessa exponencial. Então agora, diferente do caso da solução, né, que a gente tinha para o caso do circuito LC, agora a amplitude da carga vai variar exponencialmente com o tempo. Ou seja, a presença dessa resistência aqui faz com que o valor máximo da corrente diminua com o tempo. Ou seja, a amplitude da corrente agora depende do tempo. Beleza? Se a gente não tivesse essa resistência aqui, a gente recuperaria o caso do circuito LC, ok? E essa frequência ω que aparece aqui é dada por essa expressão. Então se você faz aqui R igual a zero aqui e nessa frequência, a gente recupera o caso do circuito RLC. Para a gente entender e guardar isso bem, vale a pena a gente dar uma olhada aqui como é que é o gráfico agora dessa carga em função do tempo. Então olha só, antes, quando não tinha um resistor, ou seja, no circuito LC, a carga oscilava entre os valores mais Q e menos Q, entre o valor máximo e o valor mínimo que a carga do capacitor tinha. Agora, na presença do resistor, parte dessa energia é perdida, dissipada. Então, o valor máximo da carga diminui com o tempo de acordo com essa exponencial aqui. E esse termo decaindo aqui com o tempo, né, nessa exponencial, a gente chama de envoltória. A carga oscila, mas à medida que o tempo passa, o valor máximo da carga muda, porque tem a presença desse resistor aqui, beleza? Se a carga varia e também diminui com o tempo, vai ter a corrente também vai ter um comportamento similar, beleza? Então nesse caso aqui fica claro qual que nesse caso aqui, qual que é a função do resistor aqui, ou seja, nem toda a energia que sai do capacitor é armazenada no indutor. Parte dessa energia é dissipada aqui através do resistor. E isso está embutido aqui dentro dessa expressão, dentro dessa envoltória que depende aqui da resistência. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.